Bom dia. Eu sou Thaís Bilenque, jornalista, ela já apresentou. Eu queria agradecer muito a Bianca e a Fernanda por esse convite, o museu, o Felipe, que está aqui, Marília. Enfim, é uma alegria para a gente participar desse festival, que tem uma curadoria genial. Bom, a gente está vindo do primeiro turno das eleições nesse último domingo e o principal recado das urnas é a força e a resiliência do bolsonarismo. Depois dos 700 mil mortes na pandemia, do aumento da pobreza e da volta do Brasil ao mapa da fome, Bolsonaro teve uma votação expressiva e conseguiu eleger senadores, governadores e deputados em todo o país que o apoiam e erguem suas bandeiras, muitas das quais antidemocráticas. A ampliação da bancada bolsonarista no Senado é o principal sinal de que um eventual segundo mandato pode significar o aprofundamento de iniciativas autoritárias do governo federal, se o presidente levar a cabo a intenção de aprovar o impeachment de ministros do Supremo que o julgam e o investigam, ou se cumprir a promessa de aumentar a quantidade de ministros de maneira a formar maioria com a finalidade de aprovar matérias do seu interesse. Mas a vocação autoritária do Brasil não vem deste domingo. A gente só revogou o principal entulho autoritário da ditadura militar, que é a Lei de Segurança Nacional, no ano passado. A gente só revogou o principal entulho autoritário da ditadura militar, que é a Lei de Segurança Nacional, no ano passado, numa contraofensiva ao bolsonarismo, já que se estava usando a lei para intimidar e criminalizar diversos críticos do governo. Há inúmeras camadas de entulhos da ditadura que permeiam o nosso dia a dia, e temos hoje, nesta mesa, de um lado, a Débora Maria da Silva, que tem um testemunho pessoal e doloroso disso. E, de outro, o Roberto Simon, que se debruçou sobre a participação do Estado brasileiro na ditadura do Chile e pegou na mão documentos e relatos que provam que o mito da cordialidade brasileira e da suposta brandura da ditadura militar não passam disso mesmo, de um mito. É sobre isso que vamos conversar agora. Então, eu vou apresentar os nossos debatedores. Débora Maria da Silva é uma ativista dos direitos humanos, fundadora do movimento Mães de Maio, que apura e denuncia casos de violência policial no Brasil. Ela defende a desmilitarização da polícia e é contra a redução da maioridade penal. Roberto Simon é jornalista e analista internacional, mestre em políticas públicas pela Kennedy School da Universidade de Harvard. Foi diretor sênior de política do Council of the Americas, editor da revista America's Quarterly e colunista da Folha de São Paulo, tendo ainda contribuído com veículos como Foreign Affairs, Financial Times, Wall Street Journal e La Nación. Durante 10 anos, foi repórter do jornal O Estado de São Paulo e hoje atua no mercado financeiro. É autor do livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Débora, vou começar com você. A sua luta é uma resposta à maior dor humana, que é a perda de um filho. Edgar Silva tinha 29 anos, era gari e foi assassinado em maio de 2006. Naquele mês, houve um levante de membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, um levante contra a Polícia Militar de São Paulo, e o Estado viveu dias de pânico e surrealismo. As pessoas foram orientadas a ficar em casa com a ameaça de que os bandidos saíssem matando as pessoas indiscriminadamente pelas ruas. Isso acabou não acontecendo nas regiões privilegiadas do Estado, e a história oficial, por assim dizer, encerrou o caso dessa forma. Mas, nas áreas periféricas do Estado, como na Baixada Santista, onde você mora, bandidos saíram às ruas matando indiscriminadamente a população pobre e, especialmente, negra. Entre os bandidos, no caso, tinham, sobretudo, policiais que representavam o Estado paulista. Edson foi uma das 600 vítimas. Eu vou pedir a Débora para relatar como ela transformou uma depressão caída na cama do hospital em uma rede de solidariedade e responsabilização de agentes estatais pelo extermínio da população pobre. Mas antes, quero notar uma fala brilhante dela ao telefone comigo essa semana, ao lembrar que Edson reclamava que as pessoas não davam bom dia a gari. Pois a invisibilidade dos garis, dos diaristas, dos frentistas e de todas as pessoas que formam a base da pirâmide social
é a chave para entender que, enquanto a democracia não chegar na base da pirâmide social, ela não merecerá o nome da democracia. Então, Débora, eu queria te pedir primeiro para contar para as pessoas que estão aqui um pouquinho dessa trajetória de 2006 até agora, mas com alguma brevidade para a gente poder depois evoluir no significado disso em relação a essa discussão que é central dessa mesa, que é se existe democracia no Brasil. Respirar fundo, primeiramente, com um bom dia, mas com muita rebeldia. E dizer que estamos aqui para, primeiramente, agradecer a Bianca pela essa resistência que nós, o povo preto, temos de ocupar todos os espaços, que é de nós também, por direito, né? E também cumprimentar você, Thaís, pela conversa que nós tivemos essa semana, e também agradecer e parabenizar o trabalho seu e nessas repartições que também a gente já tivemos com esse olhar, porque nós somos viajadas, né? O Brasil ficou pequeno para nós, imagine, né? Para essas mães. Mas dizer, Thaís, que após o massacre de maio, que foi um massacre que ocorreu no estado de São Paulo, onde mais de 600 jovens foram assassinados no espaço de uma semana, a gente está aqui para dizer que a ditadura ela permeia nas repartições das favelas e das periferias. E se houve esse massacre, foi a sociedade que matou. É dessa sociedade que fala que bandido bom é bandido morto. E a gente temos como mães desconstruir essa sociedade negacionista que nós temos no nosso país com o avanço do fascismo. Esse fascismo vem com esse avanço desde o momento que eles pediram uma resposta sobre o ataque do PCC, né, dentro desse Estado. Mas o PCC foi criado dentro do sistema prisional, à base de corrupção. Então, o estudo que veio depois de 5 anos da Universidade de Harvard, uma das clínicas mais conceituadas, né, no Brasil, no mundo e no Brasil também, né, como você tem um trabalho também, e nós também temos esse trabalho, né, com Harvard. Então, é dizer que tombar, a gente toma o tiro que acerta nossos filhos, acerta nós mães primeiros. Não tem como dizer não. E depois de uma jornada de trabalho de mais de 8 horas, que é inédito nesse país, um gari, ele não era um executivo intelectual, ele era um gari, que ele não trabalhou, jamais ele não trabalhou porque ele tinha que estar na rua aquele dia. Ele trabalhou porque ele estava com medo de perder o emprego, defender um salário mínimo. Um miserável salário mínimo. Até porque ele tinha operado um dente do siso há 15 dias, mas depois operou o dente de outro, tirou a retirada desse dente no dia 10 de maio. Inclusive foi o dia do meu aniversário, quando eu fazia anos. Né? Porque eu não faço mais anos, há 16 anos eu não faço mais anos. E ele foi trabalhar e o que ele recebeu no final da noite foi 5 tiros. Porque ele não recebeu a ordem do Estado. Nem eles, nem todas as vítimas não recebeu a ordem de ficar em casa. Porque o toque de recolher foi da polícia. Não foi do crime organizado. Porque a gente não tem chancela para o crime organizado. A gente não defende o crime organizado, porque o crime organizado ele só é organizado com a participação do Estado. Então, quando a gente vê que a gente passa o Dia das Mães, com nossos filhos, que nós somos família, nós somos pobres, mas nós temos caráter, nós temos família. A família não é só a família de bem, vem da periferia e da favela, porque ela é a locomotiva desse país. A família de bem não é só do asfalto. O asfalto precisa respeitar essas famílias de bem que vivem dentro das favelas e das periferias.
Porque se não fosse essas pessoas de bem, a locomotiva não andava. Porque o trabalho precário, ele pressuposto, passa todo pela favela e pela periferia. Ninguém se engane. Ninguém se engane. E não foi diferente. Depois de uma abordagem policial, ele tinha ido em casa buscar uma amoxicilina para o dente, que ele passou o dia das mães comigo, com as minhas filhas. E ele foi executado na volta, depois que ele pegou esse amoxicilina em casa, porque ele não respeitou o toque de recolher. E depois a gente caminha e vendo que não foi diferente as outras mães, como a forma que elas perderam os filhos, porque os filhos, eles eram estudantes secundaristas do último ano, a gente tinha balconista de papelaria há muito tempo, gozando de férias 10 dias. Então, esse foi o perfil da retaliação que o Estado fez perante nossos filhos. Mas mesmo se nossos filhos fossem com conflito com a lei, a gente estava lutando como mãe, porque não existe pena de morte no Brasil. A pena de morte não pode ser feita pela sociedade. A sociedade não pode decretar pena de morte, porque nós, mães, somos a favor da vida, nós faríamos o amor. A gente não escolhemos qual é o destino dos filhos. Então, a dor da mãe de um policial e a dor de uma mãe de um trabalhador como a minha, com a dor da mãe de um bandido, não se mede. Porque nós temos no movimento, nós acolhemos no movimento, também mãe de policial do Amazonas, que foi vítima dos próprios fogo amigo. Então, para você verem como é o perfil do movimento Mãe de Maio, a gente tem aqui atrás 2 mães. Uma das mães, ela perdeu os filhos no Dia das Mães, né? Ela perdeu o filho. A outra perdeu o filho também no dia 15, no mesmo dia do toque de recolher. Ele era piscaolo. Então, a gente está falando de trabalhadores empobrecidos que foi vítima da retaliação de uma resposta que o Estado tinha que dar para o resto da nação. Era ano eleitoreiro. Nós estamos falando de ano eleitoreiro, né? Então, geralmente, o ano eleitoral, o poder que esse Estado dá para a sociedade muitas vezes com os corpos dos nossos filhos, né? Porque o sangue mata, ele muito sacia a parte do fascismo, que ele ganhou corpo. Ganhou muito corpo porque se mata em uma semana 600 jovens com um estudo de Harvard e nenhum dos inquéritos teve procedimento. Aí a gente faz a pergunta para a sociedade, por que o Estado trouxe que era ataque do PCC e a gente fez a gente acabou fazendo o enfrentamento com a própria mídia, porque a mídia colocava como rótulo ataque do PCC, não é ataque do PCC, porque até então eu digo com 100% de certeza, porque na nossa família tem policiais militares e eles ligaram para nós falando para não ficar no meio da rua, que quem estivesse no meio da rua era inimigo da polícia. E eles nunca imaginavam que 8 horas da manhã eles davam um toque e quando foi 11 horas meu filho foi buscar uma amoxicilina e foi executado. Inclusive, sou testemunha viva, mas não tenho com que se intimidar, porque a vida do meu filho que foi retirada, ela vale muito mais do que o medo que o Estado produz para a favela e para a periferia. E para essas mães também. E a violação do direito básico à vida, para começar, da qual seu filho foi vítima, vocês e sua família continuou sendo, e todas as famílias também, quando o Estado passa a negar o direito a uma investigação, a uma responsabilização dos responsáveis e a possíveis reparações também. Então, são violações em cima de violações que vocês sofrem desde então, e o trabalho de vocês é fruto de uma rebeldia e um inconformismo com essa violação e, na verdade, falha da democracia permanente em relação a vocês e à população, certo? Eu acredito sim, porque quando a gente vê que a gente tem uma vida militarizada, né? Então, não houve democracia. Como é que pode falar que se há uma democracia quando ela não é uma democracia racial, quando ela não é uma democracia de classe, quando ela não é uma democracia de gênero? Nós estamos falando que só vai haver democracia, vai haver também um reconhecimento contra essa impunidade o dia que a gente ver que a gente tem uma democracia racial, que ela é a base da pirâmide.
porque o inimigo maior é o negro, é o pobre, e a gente não podemos aceitar isso, não é mimimi. É sentir na pele que a frase que o policial falou no posto de gasolina para o meu filho, que ele falou, eu estou no meio da rua porque eu não devo nada para vocês, eu sou um trabalhador. Mas aí ele falou, neguinho, morreu, você é ladrão. Então, isso aí, na cultura, é cultural. A gente tem que saber que é cultural porque é um projeto. E esse projeto ninguém pode negar. Há um projeto da morte no Brasil, há um projeto mesmo de eliminar e fazer essa tratativa como uma reparação da escravatura na ponta do fuzil, da caneta do doutor. Que a gente também coloca em xeque a justiça, porque a gente tem uma estrutura muito perversa, que é o judiciário, né, que é uma estrutura de racista. É homens brancos dando leis e dando pena na ponta da caneta, né? Vendo os erros grosseiros dos seus pares, mas dão vista grossa porque é os indesejáveis. Então, a reparação da escravatura nunca pode ser na caneta do doutor, porque é paliativa, ela mata muito mais 10 vezes de quem aperta o gatilho. Perfeito. Vou pôr o Roberto nessa conversa. O seu livro mostra como a ditadura militar brasileira colaborou com a ascensão de Pinochet no Chile, com apoio logístico e de inteligência, mas também disseminando uma imagem infundada sobre o governo Allende, de que faria do Chile o novo centro de tortura de regimes comunistas na América Latina, o que contribuiu para a queda do Allende e a instalação da ditadura militar no Chile. Décadas depois, o governo Bolsonaro expressa por vias tortas algumas afinidades com a ditadura Pinochet, seja por meio do Paulo Guedes, ministro da Economia, que trabalhou para o Pinochet e louva os resultados econômicos do seu governo, seja pelas ofensas pessoais do Bolsonaro a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, cujo pai foi torturado e morto pela ditadura chilena. Eu queria, Roberto, que você apontasse o que você identifica hoje no Brasil e no governo brasileiro de semelhante com o ímpeto da ditadura militar brasileira de recrudescimento autoritário dentro e fora do território nacional. Deixa eu começar agradecendo o convite. Está aqui, Débora, Thaís, prazer. Bianca, Fernanda também pela curadoria, genial. Eu acho que parte da resposta tem a ver um pouco com o uso da memória da ditadura pelo bolsonarismo, né? E eu falando um pouco da minha experiência escrevendo o livro, hoje a gente vê no Chile o jeito que eles lidam com a memória da ditadura. Você tem a neta do Allende, ministra da Defesa. Recentemente, as Forças Armadas chilenas publicaram um documento reconhecendo o papel do Estado na violação sistemática dos direitos humanos. E, como estava falando no Brasil, é uma situação, eu diria, oposta, mais extremada, né? Que, hoje em dia, com esse novo Congresso, que foi eleito agora, provavelmente você perguntar quem foi Ustra, sei lá, 1/3 do Congresso vai falar que foi um herói, né, que 64 não foi um golpe. E esse livro, O Brasil com a Democracia, que eu escrevi, a história, eu era repórter do Estadão, publiquei uma série de reportagens nos 40 anos do golpe, em 2013, no Estadão, sobre o papel do Brasil. E aí a Companhia das Letras me convidou para escrever o livro, e em 2013, faz muito tempo no Brasil. 2013 era o primeiro mandato do governo Dilma, o Brasil economicamente estava crescendo, e eu fui escrever um livro sobre história, achando que 4 décadas de história protegiam a gente, e aquela coisa de pau de arara, etc., né, fazia parte, pelo menos daquele contexto, do passado. E o que aconteceu, então, foi a história dentro do livro, quer dizer, olhando, o livro tem por base centenas ou milhares de documentos secretos da ditadura brasileira, do governo chileno e dos Estados Unidos, e lidando com aquela documentação sobre, como você estava falando, violação sistemática de direitos humanos, desde tortura, como havia agentes brasileiros dentro do Estádio Nacional, que foi o grande centro de tortura depois do golpe, como agentes da repressão chilena, dezenas foram treinados no Brasil, o papel que o Brasil desempenhou nisso, enfim. Todo esse detalhamento, ao mesmo tempo em que, de 2013 até 2018 e até agora, a percepção sobre a memória da ditadura mudou completamente, né? Acho que foi meio que está numa torre vendo de um lugar privilegiado essa mudança dramática, e tiveram alguns pontos-chave. Acho que em 2016, o impeachment da Dilma, quando Bolsonaro entra e dedica ao Ustra,
aquilo foi um choque. O voto dele a favor o voto dele a favor do Ustra e as pessoas meio... Aquilo era hoje, no Congresso se fala do Ustra, todo dia ninguém... Não sai uma nota no jornal, não precisa mais, porque banalizou de um jeito absurdo. E você tinha, indo ali, 2013, 2014, é interessante porque você pega o establishment político do Brasil, boa parte dele tinha passado pelo Chile, da esquerda até a direita. Você tinha... No exílio durante a ditadura militar. Exato. Você tinha desde Marco Aurélio Garcia, que foi militante do MIR, da esquerda armada chilena, Fernando Henrique Cardoso foi professor e trabalhou na CEPAL, você tinha Serra, que passou uma noite no Estádio Nacional, trabalhou no governo Allende, mas você tinha o ex-prefeito do Rio, o César Maia, cujo filho nasceu no Chile, então que era do PFL. Então, meio que o establishment político brasileiro passou, de alguma forma, por ali, e era um consenso, que a gente descobriu, muito frágil, de que, sim, Pinochet é um algoz, é um ditador, que a ditadura foi ruim, que torturar pessoas não faz sentido nenhum e é um crime contra a essência da humanidade e tudo mais. E chega agora, você altera essa percepção completa, e eu acho que existe um projeto político de você instrumentalizar a memória da ditadura. Quer dizer, dou 2 passos atrás. Acho que a narrativa a ditadura militar foi derrotada em meados dos anos 80, e aí criamos uma nova república que, com a Constituição de 88, etc., construiu um arcabouço para lidar com questões estruturais e fracassou de maneira fragorosa, mas havia essa narrativa. Acho que o bolsonarismo usa a saudação, não aos golpistas de 64, mas ao Ustra, ao Curial, aos torturadores, para tirar a legitimidade, né, dessa nova república. Acho que é um pouco parte dessa estratégia. Então, a memória virou uma arma política muito poderosa. E, aliás, não só no Brasil, como isso acontece nos Estados Unidos, acontece na França, de outras formas, né? Acho que a extrema-direita soube muito bem instrumentalizar a memória para o seu projeto de poder antidemocrático. E aí acho que tem um ponto de toque direto com o que a Débora estava falando, que a gente... vi uma charge alguns dias atrás, que eram 2 caras conversando, um falava para o outro... Quem estuda, é preciso estudar história para não repeti-la, e quem estuda a história vê os outros repetir. E é meio a tragédia de que você não sai disso, né? E o Brasil não estudou sua própria história, ou nunca se reconciliou com a sua própria história, e com o grande buraco na nossa história, que é a escravidão, que o país foi fundado num crime contra uma população e montou um Estado para reprimir a maior parte da sua população. E a gente nunca soube se reconciliar com isso e adotar políticas ativas de reparação, né? Acho que é um pouco essa discussão aqui. Então, aí acho que a ditadura liga com a nossa realidade de hoje em dia, a memória da ditadura. Uhum. Eu tenho uma mesma pergunta para fazer para vocês dois, por motivos complementares. A gente está falando do papel do Estado na violação dos direitos básicos da população, inclusive na constatação de que a democracia, de fato, não existe para determinados grupos da nossa população. Qual que é o papel da sociedade civil, pelo menos daquela parte que não é violada, em perpetuar, em deixar essas violações acontecerem diariamente? De que forma você sente que existe um pacto tácito, talvez não, que permite que as violações aconteçam nas ruas durante o dia, à luz do sol? Qual que é o papel da sociedade na manutenção dessa situação? Olha, o papel da sociedade é um papel assim bem, eu digo assim, sádico. A sociedade, quanto mais ela vê sangue, quanto mais ela vê o sistema prisional ser abarrotado de chinelos havaianas, elas estão se alimentando desse sadismo. A sociedade tem uma parcela de culpa sobre a morte da filha da Vera, Ana Paula, grávida de 9 meses, na véspera de ter uma cesárea, que ela foi executada, ela e o bebê e o marido. E essa sociedade que apertou o dedo na barriga da Ana Paula,
porque eles queriam uma resposta. Eu digo na época do maio de 2006, porque a gente tem que focar no maio de 2006, porque foi um dos maiores massacres da história contemporânea desse país, né? Pós a redemocratização, que é bem contundente para nós. Então a gente vê uma sociedade sempre dessa forma, achando que a polícia tem que resolver tudo, né? A segurança pública no nosso país tem que resolver tudo, desde briga de marido como de qualquer coisa, né? Então deram poder bélico para eles, né? Então quem está debaixo da farda é um cidadão comum, que muitas vezes moram... Que foi para as mesmas escolas do que as pessoas que eles, em tese, policiam. Sim, e foi muito assustador até mesmo para nós, que por mais que nós éramos... Que hoje em dia, né, eu mesmo sou uma pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Florense, da Unifesp, CAF. Eu tive o dever, como mãe, de fazer as investigações e confrontar com essa sociedade que bandido bom não é bandido morto, é bandido vivo recuperado, né? A gente precisa investir em educação, e essa educação é negada, foi negada essa semana, né? Se tira, se sequestra, né, o orçamento, né? A gente já tem uma educação precária, né? O que a gente precisamos é de escola integral, né? Para poder o crime paralelo não sequestrar também nossos filhos, porque a maioria das mulheres moradoras de favela e de periferia também são mães solo, e essa sociedade do asfalto, ela não entende isso. Ela não entende isso, pelo contrário, ela até copia a opinião daqueles que moram na favela e na periferia, que são trabalhadores empobrecidos, que são escravizados pela essa própria sociedade branca, excludente, que nós temos, né, que vê o pobre e o negro como um inimigo maior, sabe? Que vão pegar as suas riquezas, e a riqueza muitas vezes, como a gente uma vez falamos e desafiamos, que nós desafiamos como mãe, nós temos que desafiar essa sociedade para acordar e para colocar a cabeça no travesseiro muitas vezes à noite e ver como eles são nocivos para nós, sabe? Então, a gente vimos que o crime da grávida, né? Ele foi em 6 meses ele foi arquivado. O que tinha essa sociedade da caneta branca, entendeu? Que pede um arquivamento do caso de uma grávida de 9 meses. Eu uso ela porque ela é o espelho do nosso grupo de mais de 600 meninas executado. Então, foi arquivado um crime contra a vida, e não foi só da mãe, foi do filho. E com toques de tortura, porque depois de matá-la e matar o pai, eles atiram na barriga, né? Quer dizer... a frase que ela escutou foi assim: filho de bandido, bandido é. Mas a gente vai dentro numa universidade bem conceituada aqui em São Paulo, que é o Lago São Francisco, que é da onde sai também esses racistas que ocupam a caneta para nos matar na canetada, pedindo arquivamento, como fizeram com o caso da Ana Paula, né? Eu falo do meu filho, mas o caso da Ana Paula, meu filho morreu, mas o caso da Ana Paula, a gente tem que se pôr no lugar dela, como mulher, como mãe e como grávida, que deveria ter vindo à tona e não veio, porque o Estado, essa mesma caneta, né, dessa sociedade, escondeu o crime dela para proteger quem? A gente diz assim, por que o judiciário estava protegendo quem? Protegendo o PCC? Se ele rotulou como os massacres foi feito pelo crime organizado e foi obrigado as mães chegar a falar para a mídia, que cobrava também, porque a mídia tem um lado. Ela não tem 2 lados, a mídia tem 2, vocês são 2 jornalistas, mas vocês sabem que muitas vezes vocês são escravos do meio de comunicação, porque vocês fazem um trabalho, dão um ralo, conta a história, procura aquela pessoa, aquela vítima, e tem aquela história, e depois, para poder a mídia agradecer aos patrocinadores, que eles não querem ver o que eu estou contando, totalmente modifica, e vocês ver o trabalho de vocês e ir pro ralo.
Então, muitas vezes, a gente entra dentro da HP Libre e fala, o caráter não está no diploma, ele está na raiz do cidadão que vem formado de casa. Não é a universidade, porque a universidade ela faz a teoria. Ela trabalha com a teoria para esse capital que não quer investigar a morte, entendeu? Para esse capital que não precisa investigar a morte da Ana Paula, né? Da filha dela morta. Então, a gente tem esse olhar. De dona de casa nós aprendemos, porque desde o momento que a gente entra dentro da São Fran e fala que pare de nos trabalhar como laboratório, né? A gente tá sendo um laboratório de vocês. A gente não quer, porque é daqui que sai quem mata nossos filhos. Porque desde o momento que você é omisso, você mata, ajuda a matar, né? E por aí vai. Então a gente falando, não queremos mais ser pesquisada. Nós queremos pesquisar. Quem é que está nos pesquisando? Por que vocês nos pesquisam o pai de vocês? Por que vocês não pesquisam o pai de vocês para saber onde ele arrumou esse patrimônio? Que muitas vezes é desviado, sabe? De imposto que poderia estar sendo aplicado nessa área de estar trazendo políticas sociais verdadeiramente para todos, para a igualdade. Então, é a sociedade que não quer essa igualdade. Essa sociedade que não quer a igualdade da pessoa por causa da cor do pigmento, que não pode ocupar esse espaço que é determinado para eles. Então, a gente tem que ter essa consciência, passar essa consciência como mãe, como dona de casa, você aprender com a sua dor e olhar na bolinha dos olhos e dizer, eu sou um cidadão de bem. Eu sou um cidadão de bem, porque eu produzo para essa ponta da pirâmide. Sim. Bom, a omissão que a Débora citou talvez seja a contribuição, a colaboração mais fácil da sociedade, da população, da sociedade com medidas autoritárias de um governo. E eu queria saber se, nos seus estudos, nas suas reflexões, você identifica não só a omissão da sociedade civil em relação às contribuições da ditadura militar durante sua vigência com outros governos e internamente, como atualmente, né, tendo feito toda essa retrospectiva, de que forma que a sociedade colabora, além de dando seu voto para quem pratica essas violações? Eu acho que a sociedade civil é feita de pessoas, de organizações, e não é uma massa uniforme. Até no livro, o livro fala muito sobre redes de resistência ou pessoas que, num momento de escuridão, falaram um negócio, fizeram uma diferença brutal, né? Então, um exemplo, o Pinochet veio ao Brasil para a posse do presidente Geisel, é a primeira cena do livro, em março de 1974, e, voltando um pouco, acho que tem um contato direto com os dias de hoje, o presidente Médici era extremamente popular no Brasil, um apoio imenso, tinha a máquina inteira do Estado, o Brasil tinha ganhado a Copa, era um presidente meio do povo, que ia com um radinho de pilha no ouvido. O Brasil crescia. O Brasil era a China da época, era o país que mais crescia mundialmente. O regime tinha muito poder. E o Pinochet veio para cá, por uma série de motivos, mas era uma forma dele se legitimar internacionalmente. Foi a primeira viagem internacional dele, foi para a posse do gás no Brasil. Meses depois de tomar posse. 6 meses, né? O golpe de setembro de 73, e em março de 74 ele estava aqui. E era o momento todo-poderoso do regime militar. E ele é recebido com Hugo Banzer, que havia dado o golpe na Bolívia, também para fazer uma ditadura anticomunista, Bordaberry, que era presidente civil, mas comandava já um regime autoritário no Uruguai, e a Pat Nixon, primeira-dama americana. Então, era um momento de celebração da ditadura em Brasília, vem o Pinochet, e meio o Brasil se curva a esses, o livro Os Três Porquinhos das ditaduras no Cone Sul, mais a Pat Nixon, e um cara, quer dizer, um silêncio, né? Imagina, censura, tortura, a guerrilha no Araguaia não existia, você tinha aquele momento no Brasil, e o Chico Pinto, que era um deputado da Bahia, um deputado do MDB, sobe na plenária e faz um discurso arrebatador contra o Pinochet, é a única voz, que se levanta e fala que ele é um tirano, um golpista, que havia brasileiros, de fato, sendo torturados e mortos no Chile pelo regime dele. E o regime brasileiro ignorou e ajudou, na verdade, a encobrir essas mortes. E aquela coisa, é um feixe de luz no momento de escuridão total, mas que o livro resgatou, e é uma história conhecida, né, relativamente conhecida, que
o Chico Pinto teve um papel importante também na volta à democracia, etc. Deputado da Bahia importante. Então você tem essas vozes, e acho que a Débora é uma delas, de incomodar, de apontar o dedo e falar tem uma coisa muito errada quando talvez uma maioria anestesiada não se dê conta disso, né? Mas acho também, e aí as mães também fazem isso, e existiu um trabalho durante a ditadura com várias organizações, incluindo a Frente Brasileira de Informações, que tinha o acrônimo infeliz de FBI, mas o que eles faziam era coletar informação sobre tortura no Brasil e fazer isso de um jeito muito metódico, quem que era o torturador, como fazia, etc. Eles começaram a fazer isso no final dos anos 60, começo dos anos 70, e era levando bilhete em avião, e teve até gente de Itamaraty que transportou lista de torturador, etc., mas que virou um banco de dados, que é meio banco de dados que deu origem a um livro, Tortura Nunca Mais, que teve um papel super importante no momento do fim do regime militar. Então, acho que também tem essa parte da organização civil, tem a voz de denúncia que incomoda, mas tem um trabalho metódico de documentação e que faz toda a diferença, eu acho, nessas grandes campanhas contra violações de direitos humanos. A história da ditadura tem muito disso também. Bom, vou ler a pergunta da Anitta Efraim, que está na plateia. A grande tônica da defesa da ditadura chilena é o neoliberalismo, que está em toda a sociedade chilena até hoje, muita desigualdade, sem um sistema gratuito de saúde e com universidades todas pagas. De que forma o neoliberalismo e a falta de políticas públicas enfraquecem a democracia e fortalecem um Estado racista e excludente? Débora, você arrisca uma resposta? De que forma o neoliberalismo e a falta de políticas públicas enfraquecem a democracia e fortalecem um Estado racista e excludente? É o desenho político que nós estamos vendo, assistindo, e pacificamente, que incomoda muito o movimento das mães, e vários movimentos assim, bem radicais que nós temos. Porque o movimento Mãe de Maio é um movimento radical, muito radical. Né? A gente não temos um segmento de siglas partidárias. Né? Nós não aceitamos. E quando a gente vê essa pergunta, que é uma pergunta muito pertinente, a gente falamos assim, que a gente temos aparelhos, né, de Estado que eles são sucateados, né, com as privatizações. Então, desde o momento que a gente vê o sucateamento do SUS, a gente tem um SUS que é invejável, esse material que nós temos, essa ferramenta para a saúde, mas ele está sendo privatizado de tudo que é forma. Né? O capital está ocupando tudo isso. Então, a gente tem um estado de privatizações das nossas riquezas. E a gente, com essas privatizações, a gente alimenta o que nós estamos vendo hoje. Né? A gente estamos vendo, assim, um desenho político que a gente já tinha avisado lá atrás. Né? A gente jamais imaginava que Bolsonaro vinha ser cooptado, né, pela extrema direita, mas quando a gente fizemos um debate na UniOeste lá no Paraná, a gente vimos que como é que pode, por mais a gente foge um pouquinho da tua pergunta, mas para dar esse exemplo, como que um estado no Brasil, onde que se diz que se tem uma democracia, né, e a gente vê uma cidade germânica, né, com os modelos germânicos, né, e com o modelo também do apagamento, né, dessa camada que é os indígenas, né, os nossos povos tradicionais. Então, quando a gente vê essa pacificação por parte dessa sociedade, a gente vê o modelo do desenho político do nosso país, da negação até da própria vacina, que eu acredito que todos que estão aqui tomou a vacina, né, que é uma vacina que a gente vimos que dada pelo SUS, né, e a gente vemos que as doenças que estavam radicalizadas, hoje em dia, elas estão aí, como a meningite, que está assustadora aqui também no estado de São Paulo, por causa desse negacionismo. Então, a gente acaba vendo que os aparelhos,
né, que foi feito para nós, que, que está na nossa Constituinte, que se fala muito em democracia, mas a gente esquece a Constituinte, né? É muito bonito falar essa palavra democracia, mas a democracia é casadinha com a Constituinte. Então, vários trechos e artigos que tem dentro da nossa Constituinte, ele é fatiado pelo o poderismo de quem ocupa as cadeiras. Então, a gente vê também que a privatização é a pacificação também dessa sociedade, que a gente não podemos aceitar jamais isso. Então, quando a gente aceita, a gente produz esse fascismo que está aí, da extrema-direita. Perfeito. Para você, essa, Roberto. Ditadura, fascismo... É a pergunta da Rosana Herman. Ditadura, fascismo são conceitos complexos, não estão na boca do povo. Quais ideias, então, explicam esse apoio massivo a um projeto autoritário e ditatorial? Medo do quê? Do comunismo? Do inferno? Eu queria ter a resposta completa. Deixa eu pensar. Eu acho que o medo é uma arma poderosíssima, sem dúvida nenhuma. Mas, e nisso, acho que talvez exista um paralelo grande entre Brasil e Chile, porque acho que foi vendido um sonho de que a gente era um país emergente, que estava lidando com questões estruturais, que já havia uma nova classe média com acesso a bens de consumo, pela primeira vez famílias estavam levando seus filhos à universidade, etc. E talvez onde começou a crise, eu ia citar o Vargas Llosa do Catedral, onde foi que o Brasil ele usa uma palavra forte para falar do Peru, quando o Peru se rodeou, um pouco, quando o Brasil se rodeou. Eu acho que talvez seja 2014, 2013, naquela ressaca de grandes manifestações, que a ideia de que o Brasil inevitavelmente se converteria num país mais justo, mais democrático, mais racialmente equânime, etc., começou a entrar em colapso e nada pareceu tão óbvio assim, né? E um pouco o sistema político passou a ser contestado, e daí abriram uma caixa de Pandora que deu vazão ao que a gente está vendo agora, né? E eu acho que é interessante que não veio depois de uma crise, acho que veio depois de um período de relativa prosperidade, muito mais para alguns do que para outros, mas de relativa prosperidade, mas que as pessoas querem reivindicar cidadania e direitos básicos, e o sistema não deu conta, quer dizer, um sistema que ainda tinha grandes deficiências. E aí acho que veio uma resposta, talvez mini história do Brasil, com Lava Jato, com perda de legitimidade do sistema partidário, crise de representação, etc. E o bolsonarismo é uma resposta a isso, de fúria contra o sistema, contra tudo que está aí, tocar fogo, armar a população, destruir a saúde pública, etc. E eu acho que não havia nenhuma outra força orgânica capaz de fazer frente. Eu digo, há um paralelo com o Chile, acho que tem a ver também com a última pergunta. O Chile, em 2018, também explodiu em manifestações, e acho que até mais nesse sentido. O Chile realmente foi um país que, em 30 anos de democracia, conseguiu diminuir por 1/3 a miséria no país. É um país com indicadores sociais muito melhores que o Brasil, um país que tem uma percepção que é um pouco o país desenvolvido da América do Sul. Essa narrativa era muito vendida, mas um país muito desigual. Então, se você é de classe média no Chile, como estava falando, você pode ir para a universidade, mas você vai sair da universidade absolutamente endividado, porque você não consegue pagar, o custo da universidade é altíssimo, você não tem acesso, você pode até ter acesso à saúde, mas também você vai se endividar brutalmente. O seu sistema de pensão, que foi vendido como um sucesso global, quando você vai se aposentar, você vive na miséria. Então, esse capitalismo de sucesso chileno, ele implodiu em 2018, que 1/10 da população estava na rua protestando. Não conhecemos nada parecido. Talvez o Brasil 2013 tenha alguma semelhança, mas foi um momento de crise do sistema político, da explosão da sociedade civil, que deu uma proposta de acabar com a Constituição que o Pinochet havia criado e começar do zero uma nova Constituição. E que foi derrotado, o que fala da sociedade chilena, como tudo o que a gente está vendo nesse mês de outubro no Brasil fala da sociedade brasileira. Eu acho que sim, porque são problemas tão enormes e com respostas difíceis. E nesse momento de enorme fragmentação política que a gente vive, que você não tem lideranças claras, muito descentralizado, quer dizer, são questões enormes e
você precisa de liderança política, você precisa de partido, você precisa de um sistema que funcione, que dê vazão para isso, né? E acho que a gente não tem agora. E eu acho que também essa eleição, esperando que o mal maior não aconteça no final do mês agora, tem que ser um momento de reconstrução, né, do sistema partidário brasileiro e de pensar a representatividade do que fazer com o Congresso, que é extremamente problemático na garantia e no reconhecimento de problemas estruturais do Brasil, né? Aí acho que tem um momento de reflexão e de luta política, claro. Tem uma pergunta que chegou sem autoria aqui, que está dirigida para mim, que você já começou a responder, eu acho que a gente pode responder juntos isso aqui. Thaís, você que está no olho do furacão cobrindo política brasileira há vários anos, acha que essa escalada da extrema-direita é uma reação a alguma melhora na diminuição das desigualdades, lei de cotas, etc.? Eu acho que, com certeza, sim. Eu acho que é o fato de o Brasil ter evoluído tanto em relação a leis que permitem e obrigam a inclusão e a redução da desigualdade, acho que também foi se abrindo um espaço de liberdade, inclusive em questões de costume, que é onde a sociedade brasileira se mostra muito conservadora, e dando espaço para as pessoas se declararem como queriam se declarar e reivindicando seus espaços de representação, enfim, eu acho que vem uma reação reacionária, para usar uma redundância, mas eu acho que existe um rebote das conquistas, e que, independente do resultado no fim do mês na eleição presidencial, a eleição legislativa, quer dizer, a eleição dos deputados e senadores, mostra que a sociedade se vê representada majoritariamente por políticos que não aceitam e não querem uma diversidade e não querem tolerar as diferenças num ambiente democrático saudável. Majoritária porque o Congresso vai, a partir de 2023, estar mais ainda, não à direita, porque seria até bondoso da nossa parte dizer direita, né? O Congresso vai estar mais reacionário, vai estar mais, enfim, intolerante e antidemocrático, com diversos representantes lá que erguem a bandeira do autoritarismo. E você estava falando, eu acho que exatamente isso nessa sua resposta, né, de como esses movimentos vieram, a partir de 2013, um refluxo dos avanços que a sociedade brasileira estava tendo, sobretudo ao sair do mapa da fome, a aumentar o acesso à educação, a universalização da educação em certas faixas etárias, enfim. Qual que foi o sentimento para você, Débora? Vou me aproveitar da pergunta aqui, de ver essa melhora no padrão de vida, se você viu isso, e o que aconteceu em seguida? Assim, como é que foi esse sobe e desce? A classe média alta de cheque de plástico, que falou mais alto que foi os cartões de crédito, né? A gente viu uma expansão do consumismo, que estava alimentando quem que ele alimentava o consumismo? O capital, né? Fortalecendo o capital. Então, essa era do consumismo assim deixou em choque. Mas como ele acabou de falar, né, Renato? Falou que o que eu vejo quando ele fala dos partidos, do fortalecimento do Congresso, eu vou mais além. Eu vou mais além, que a esquerda ela não se redesenhou para enfrentar esse monstro que eles mesmos criaram, né? Quando se governa de costa para um movimento social que era um movimento de base, que era a base do governo. Isso a gente temos que colocar o dedo na ferida também. Aqui a gente não passa pano para ninguém, né? E não se redesenharam, não aprenderam com os seus próprios erros a crescer como deveria. E em 2013, a população foi para a rua por causa de 20 centavos.
por causa de 20 centavos, mas não consegue ir para a rua para dizer que não, esse não é o país que nós queremos, com autoritarismo. Sabe, não consegue, está engessado. Está engessado. Aí eu volto a falar da palavra repetir, com a cultura do medo, implantado por esse Estado autoritarista. Né? Então a gente vê que é a guerra do bem contra o mal, entre aspas, sabe? Mas eu digo que os 20 centavos, ele veio na carona do fascismo e que ele nunca acabou, ele nunca terminou, ele, pelo contrário, ele se fortaleceu no Brasil, né, o fascismo. E a gente vê um congresso de racista, para dizer a verdade, racionário demais, e querendo ter esse poder e tirar o poder nosso. Ele não está chamando atenção. Ele não está chamando atenção. Quem está sendo chamado a atenção principalmente esses movimentos de base do fronte que gritam o tempo inteiro que a nossa esquerda precisa ser dizendo porque a direita, a extrema-direita, eles são muito organizados, né, e cooptador, entendeu, desse erro da esquerda. Então, a gente sempre falamos que o monstro do mal, do ódio, é o desenho das pessoas não se reavaliar. Né? As pessoas têm essa sociedade, tem que se reavaliar. E o consumismo, como eu tive dentro do sistema prisional Lemos de Brito, lá em Salvador, e eu disse que se aquele sistema, aqueles meninos que estão ali naquele sistema, eles tivessem um sistema que tentasse, colocasse ele para ressocializar, eles saíam tudo com o doutor com uma valisa na mão, sendo chamado pelo doutor. Então, a gente precisa reavaliar, não é só o Congresso Nacional, que o nosso Congresso Nacional, ele tem um olhar bem diferenciado para nós, que são os empresários. Quando se elege empresário, ele vai fazer com que a pessoa não tenha raciocínio, que não é para consumir. Porque foi o que a gente falamos dentro do sistema prisional. Porque o capital coloca uma calça rasgada dentro da vitrine, você vai matar e vai roubar porque você quer comprar aquela calça ou o tênis do milhão. Então a gente está falando desse consumismo, que não chega na ponta da favela e da periferia quando um menino quer o tênis do milhão e a mãe não tem porque é diarista. E ele vai roubar e pegar, porque ele acha que tem o direito de possuir como filho do rico. Então nós estamos falando dessa igualdade que nunca vai chegar se essa esquerda ela não se redesenhar para poder trazer, porque não da extrema-direita não espere esse grito de igualdade, porque não vai existir nunca. A igualdade é só para eles mesmos. Ou seja, não é igualdade. Eu vou fazer a última pergunta, acho que a hora já está chegando, para o Roberto, está direcionada a você. O Brasil fez a anistia e gestou o bolsonarismo. Tem mais uma depois dessa. Você identifica uma relação de causa e efeito entre os dois? Eu acho que eu iria além da anistia, quer dizer, a anistia foi um ponto dentro da transição política do Brasil, que foi uma transição muito estranha comparada a outros países da América do Sul. Né? Nossa transição foi decidida no começo dos anos 70 pelos militares, que meio começaram a ditar os termos que eles sairiam do poder. Né? E naquele momento era a ideia de, não transição para a democracia, mas para um governo civil, eles não sabiam muito bem qual. E aí, no final, de fato, já no governo Figueiredo, os militares perdem o controle da transição. Né? A anistia foi preparada pelo governo Geisel, o governo Figueiredo implementou, e aí os militares perdem um pouco o controle da transição, e a gente vê em campanhas da direta já, etc., e no final dá no voto direto numa democracia, pelo menos do ponto de vista eleitoral no Brasil. A anistia, eu acho que foi um pacto de não vamos investigar casos de tortura, etc., no Brasil, em troca de, naquele momento, a partir de 79, anistiar
as pessoas que estavam na oposição ao regime, que de fato voltaram e começaram a organizar as bases da ditadura. Eu acho que a nossa transição, como muita coisa no Brasil, foi um grande acordo de deixar disso, né? E um deixar disso que acho que teve alguns momentos de tentar contestar, a Comissão da Verdade foi um deles, que, na minha opinião, foi um grande fracasso, no sentido de que foi um esforço tardio, mal feito, e que não teve um efeito real de fazer um pouco as contas com o passado, enfim, se reconciliar com o passado, mas gestou um país, né, se a gente comparar o Brasil, não só com o Chile, mas com a Argentina, o Uruguai, foram ditaduras muito diferentes. Foram todas criminosas, e você tortura uma pessoa, já é um crime contra a humanidade, não se relativiza nada. Do ponto de vista numérico, número de mortes, etc., de fato, o que se viu no Chile e no Uruguai foi de um grau de violência que a gente não teve no Brasil. Então, você falar o que o bolsonarismo fala hoje no Uruguai é impensável, ou na Argentina também. No Chile, você teve uma extrema-direita que foi para o segundo turno. Interessante que ela... E o Castro, que foi para o segundo turno, é amigo do Bolsonaro, etc. Cria do Bannon, junto com o Bolsonaro. Exato, mas mesmo ele, quer dizer, que contesta, vem de uma direita pinochetista chilena, a escolha dos termos para falar que o golpe de 73 foi justificado é muito diferente. E eu acho que tem uma questão também, eu volto à pergunta, mas tem uma questão fundamental do bolsonarismo, que não se louva o Castelo Branco pelo golpe de 64, ou o Geisel, ou o Médici. O herói dos caras é o Ustra, é o Curió, que é o torturador, pendurava a gente, quer dizer, o pior possível, né? Então, também tem esse, que acho que é algo do bolsonarismo. Mesmo as pessoas que apoiavam o golpe antes e estavam no Congresso, 64 foi justificado para impedir que o Brasil virasse comunista, que é uma ficção histórica, mas era esse o argumento. Então, assim, o que é essa transição estranha do Brasil? O Brasil nunca fez, né, nunca se reconciliou com o seu passado, nunca se pensou de modo crítico o papel das Forças Armadas no Brasil. E o que a gente vê agora é umas Forças Armadas que estão por todo lado, política energética, de educação e da cultura, você tem militares envolvidos nisso, acho péssimo para a democracia brasileira, e acho que é uma tendência que não vai se esgotar nesse ciclo eleitoral, independente de quem ganhe. Mas é um problema, né? Como que você resolve institucionalmente isso? Revogar a lei de anistia também não tem muito como, porque os crimes teoricamente prescreveram, talvez não, mas assim, acho muitos deles são velhos que, né, ninguém foi levado, ninguém pagou por nada, mas é difícil você fazer justiça nesse momento, né? Aliás, a Argentina, a Chile, etc., criaram comissões da verdade imediatamente após a transição, julgaram, pessoas foram para a prisão, etc. O Brasil fez uma escolha, as pessoas estavam no poder naquele momento, fizeram uma escolha, e acho que sim, tem um custo institucional pesadíssimo. Enquanto você falou, me ocorreu uma lembrança em relação à diferença que a Polônia e a Alemanha deram ao Holocausto, ao tratamento que a sociedade fez em relação ao que tinha acontecido nos anos anteriores. E se a Alemanha fez uma revisão honesta e estatal do que tinha feito, né, como Estado durante o Holocausto, a Polônia nunca chegou a esse ponto. E, hoje em dia, a gente tem, na Alemanha, uma referência de democracia no mundo inteiro, e a Polônia recrudescendo seu autoritarismo a cada ano, com leis e intolerância. Então, não são situações comparáveis, mas, enquanto não se tem a disponibilidade, enquanto Estado, enquanto sociedade, de olhar para os seus erros e se reconciliar com eles de alguma forma, as coisas não mudam. Só né? um comentário nisso até, acho que na França, e é um debate na Europa inteira, né? Como você lida com o passado da Segunda Guerra, e tá, no Museu Judaico talvez o melhor lugar possível para falar sobre isso. Mas na França, essa nova extrema-direita, também o candidato judeu da extrema-direita, que falava, a gente fala muito sobre o Holocausto. Quer dizer, nós fomos... A França, pós-guerra, foi fundada num mito de que eles não tiveram responsabilidade nenhuma sobre o Holocausto. Foram invadidos. Que eles estavam sob ocupação, que foi Vichy, não foi a França. Que é um mito ridículo, né? E eu estava na França, morava na França numa época que se discutia realmente essa coisa de memória de uma forma que, para mim, não fazia o menor sentido. Tem gente da minha família que passou por um campo de concentração na França por franceses, e a França não teve responsabilidade nenhuma, muito
Mas e aí volto, e acho que o Brasil está no mundo, e essa extrema-direita, voltando à história de usar a história como arma política, ela, né, tenta fazer isso como um instrumento para desqualificar democracias para um projeto autoritário muito maior, e ela faz isso com grande sucesso. Acho que nesse ambiente de mídias sociais, etc., eu vou fazer a antipropaganda do meu livro. Ninguém vai abrir um livro de 500 páginas e ler. Você vai lá no meme. Quem está aqui eu sei que vai. Não deixa de comprar. Bom, eu faço uma última pergunta aqui que você me encaminhou, do Daniel Sturm. Como a transformação do mercado de trabalho e a reforma trabalhista afetou o papel dos sindicatos como força política? Que forças políticas temos além das igrejas e milícias? Débora. Nossa! Segura essa. Eu acho que é a maior força política que está aí se vendendo, né? Se vendendo. Agora, eu sou esposa de sindicalista, meu marido é diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos de Santos. E a gente vimos também que a gente aponta, sou muito radical, desculpe aí, a gente aponta o sindicato como o sindicato também abandonou a base, né? E o direito trabalhista passou por aí também. Eu acho que o sindicato, eles ocupam um papel também que a gente critica, sobre eles também abraçar bandeira partidária. Eles tinham que ser ser neutralizado. E a gente vimos que estão pagando um preço muito alto, que é a negação dos direitos trabalhísticos, entendeu? Então, é apostar todas as fichas. E a gente vê o presidente da Câmara dos Deputados acelerando, né, a CLT, né, que é um absurdo, mas está lá acelerando. E o direito de trabalho, revogação da CLT. Sim, de forma... a revogação. E não vai, eu acredito que é o que eles vão colocar em prática, porque nós temos um cenário de empresarial, né? E ele quer a massa com todos os requisitos de crueldade da escravatura. Escravizar cada vez mais os trabalhadores precarizados. Então, a gente vimos que foi um erro do sindicato, e a gente aponta de ter abraçado as siglas partidárias e não ter ficado neutro. Eu acho que quem fica neutro tem mais força para bater. Então, é o papel do movimento das mães. A gente é neutralizado, mas a gente tem um lado. E o sindicato tinha que ter esse lado. Então, eu vejo com muita preocupação sobre os direitos trabalhistas que foi e vai ser, porque esse é o papel de quem está ali produzindo essas leis negacionistas, autoritária e racista, que é do Congresso Nacional. Então, não é mais o tomar lá e dar cá, eu vou tomar tudo o que vocês conquistaram. É bem dentro desse contexto. E dizer mais uma vez também, o Roberto, que deixa eu tocar num assunto, uma pergunta que está me incomodando, que é a anistia. A anistia não foi dada só para os torturadores, foi dada agora para os policiais. Então, a violência é para extrapolar todos os limites. Porque desde o momento que Cláudio Castro ele ganha no estado do Rio de Janeiro, o Caveirão e os policiais entraram para dentro da favela para dar toque de recolher, para poder a milícia ocupar os espaços. Então, a gente tem que ver essa pirâmide todinha, né? A gente vê também que está deixando muito preocupado, principalmente nós da Baixada Santista, que nós somos da Baixada Santista, nós somos de Santos, viemos de Santos fazer esse turismo aqui, mas não é um turismo, é um turismo de crítica, que a gente não consegue fazer turismo, né? O Estado não deixa. Então, dizer para vocês que o modelo de extermínio que está tendo da nossa juventude é o Estado usando o que ele chama, entre aspas, de crime paralelo, que é o crime organizado, que é entendeu? Com as desovas dos corpos, agora não é mais cemitério clandestino, mas sim dentro de sacos e geralmente pagando, como se fosse pagando uma conta, colocando os corpos dos meninos decapitados do lado do muro ou então na frente dos batalhões, que é o batalhão mais assassino que nós temos no estado de São Paulo, que não é mais a rota, é agora o BAEP, que está estacionado em vários lugares.
e a gente não podemos aceitar e achar natural o que está acontecendo. Então, essa população marginalizada, ela está se virando como mercadoria para dizer que a guerra às drogas, a falsa guerra às drogas, ela está sendo combatida com esse fascismo que foi implantado no estado de São Paulo com a Operação Sufoco. A Operação Sufoco, ela nada mais, nada menos é esse extermínio dessa juventude aí para poder que as eleições do nosso país, que não é de hoje, ela foi feita em cima dos nossos corpos. Ela foi feita em cima do sangue que escorre das vielas e das favelas, das periferias. Não se engane, porque eles vêm dar resposta lá nos morros, né? Como no morro de Costa Barro, no morro do Jacarezinho, entendeu? Naquelas comunidades, como não é diferente, nós lá de Santos. Nós temos mais de quase 4 quilômetros de favelas em palafitas. Nós temos Santos, não Santos só de uma praia, mas sim Santos de palafitas, né? Onde tem que ter a manutenção daquelas palafitas. Veja bem, o Santos é a primeira cidade do mundo, mas a manutenção daquelas palafitas é para poder alimentar esse sadismo, desse autoritarismo que o Estado implantou. Então não tem como chegar aqui e romantizar uma luta das Mães de Maio, jamais, mas é uma luta de um sofrimento de mulheres que não se curvou para o Estado, não se curva para essa sociedade e dizer que bandido bom é bandido recuperado, e a gente pergunta quem é esse bandido que precisa morrer? Que nós somos mães, nós deixamos essa pergunta para vocês. Qual é esse bandido bom que é bandido que tem que ser morto? Né? Que combate é o filho tráfico? De quem, né? É o filho de quem? Porque a gente está vendo que os desvios, as rachadinhas, elas têm que imperar e a sociedade acobertar, né, esse desvio, porque o Brasil é vergonhoso, mas os crimes de maio veio de uma corrupção. E a corrupção é a vergonha que todos os brasileiros deveriam ter, não alimentar, achando que esse Congresso, esse governo é o que vai resolver essa corrupção. Essa corrupção já sentou com o poder que vocês deram para esse governo aí, porque a gente tem que combater a corrupção. Se a gente não combater a corrupção, a gente vai somar os corpos. E a gente está somando os corpos, é do nosso, por enquanto é do nosso. Mas logo, logo respinga para vocês com essa anistia que o governo atual deu para os policiais, como a vergonha do sistema prisional do massacre do Carandiru, né, que completou 30 anos. Né, o massacre do Carandiru, os presos estavam dentro do sistema prisional da custódia do Estado. E eles foram executados. Tinha só bandido porque só tinha preto. Né? Porque a gente fizemos um debate com o desembargador do Estado de São Paulo, perguntando onde é o erro. Se ele tinha, a gente queria saber, nós como mãe queria saber como que era esse sistema, como que era enraizado esse sistema do sistema prisional, que a gente acabou pulando para o lado do sistema prisional nesse rolê da gente, dessa discussão, porque até então a gente não pode esquecer que 2 de outubro completou, né, 30 anos, e a gente vivemos se alimentando da memória. Da Constituição. Entendeu? Por isso que você fala dessa memória. Então, a gente está falando dessa memória, a gente está falando do Estado Democrático de Direito. A Constituição, 34 anos, completou agora, dia 6. Né? E a gente vê que os políticos vão fatiando, que ali tem nosso direito. A gente acha até que é um ponto de interrogação e uma trave, uma crave sobre o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães morreu lá na Serra das Bermudas. Será que, entendeu? Então tem vários crimes que aconteceram no estado, nesse país, nesse estado, de pessoas que foi que tentar fazer uma coisa, a máquina funcionar, e quando ela tentou fazer a máquina funcionar, foi negado. Então a gente fala dessa anistia. Essa anistia perversa não é só para as vítimas da ditadura. Essa anistia é perversa, que eles deram para eles, mas as vítimas da ditadura deveriam ter se juntado com as vítimas da democracia e rebatido essa anistia. E não houve isso. Não houve isso. Sabe por que não se junta? Porque a gente, as vítimas da ditadura, e a gente tem essa crítica mesmo, esses familiares, eles tinham que ter juntado a nós, né? Ter se juntado a nós. Por quê? Porque tentava ensinar o caminho que nós aprendemos se rastejando, né? E também ensinar o caminho, como que a gente fazia para se fortalecer. É o fortalecimento. A gente precisa desse fortalecimento e bater de frente, porque eu também sou vítima de familiares de vítima da ditadura. Eu tenho um irmão desaparecido há 40 anos.
né? Morreu no tempo do Esquadrão da Morte, sabe? Desapareceu, porque não votou, morreu. Então é muito contundente isso que a gente está falando sobre essa anistia. Essa anistia é dar poder bélico para essa camada de pessoas de bem, né? Que fica fazendo selfie até por quê? Uma abordagem policial, se abordar o filho do rico, se abordar o branco, o pai liga pro comandante. Se a gente ligar pro comandante, a família toda nossa vai presa. É 2 pesos e 2 medidas. E quando a gente pergunta pro desembargador se tem, dentro do sistema prisional, classe média alta presa, não se tem. A gente está se vendo agora porque a gente vai de frente. Alguns, mas não passa muito tempo. Ele falou que os advogados encontram brecha na lei. Eu falei, que brecha? Eu pensei que era as testemunhas ocular, principalmente crime contra a vida. Que a gente foca muito no crime contra a vida porque nós somos mãe. Aí ele falou que brecha na lei, como quem diz, o advogado do pobre é a defensoria pública, é o advogado gratuito, e o do rico tem muito dinheiro, e aí a gente coloca em xeque. Que brecha na lei é essa? Então, o Brasil, ele se alimenta desse estado de corrupção. A corrupção, ela não é só o dinheiro da Petrobras, como eles se apegaram isso. É numa fila de um colégio, é no QI de um trampo pro teu filho, que tá tirando a vez daquela pessoa que tem um preto que tá ali, que tem capacidade de entrar naquele lugar, e o classe média alta coloca o filho. Então, nós estamos vivendo nessa situação no Brasil, e a gente tem consciência disso. É os cargos de QI de pessoas que não têm capacidade de estar nos seus cargos e também não tem um pingo de vergonha na cara de colocar aquela pessoa que não tem capacidade de estar naquele cargo. Então, é tudo precarizado, primeiro o meu. Então, esse é o papel das pessoas de bem. Bem tudo para os seus filhos, tudo meu, e acabou para os outros. Então, a anistia funcionou assim também com o massacre do Carandiru. Entendeu? Então, a gente vê que 30 anos, nenhum processo, a gente está caminhando. Ontem completou 10 anos que teve uma chacina lá em Santos, mataram o menino, a mãe está morta. A mãe está morta, enrolada num sofá. Eu não estou aqui para fazer aquela mãe de vítima, porque ela era guerreira até quando ela aguentou. Mas ela está lá no sofá enrolada, igual um caramujo. Porque esse é o estado que essa sociedade quer ver, essas mães. Então, como quebrar o protocolo aqui e dizer que nós não somos vítima, nós mães não somos vítimas, nós somos vítimas desse aparelho racista estruturado e alimentado pela sociedade, essa sociedade excludente. Eu vinha conversando com as mães no meio do caminho e mostrar para vocês e pedir licença para vocês, pedir licença para você também daqui, que deu esse espaço para nós estar trocando essa ideia, e desenvolvendo o que significa Mãe de Maio, fazer o que mesmo nós fizemos em Chicago, a Universidade de Chicago. Dizer, vem aqui, mães, Dá licença. que nós temos uma bandeira que ela não é verde e amarela. Porque o verde e amarelo jamais vai apagar o sangue derramado nas favelas e nas periferias, que alimenta esse fascismo, que dizer que bandido bom é bandido morto. Os nossos filhos têm mãe, os nossos filhos têm voz, e vocês têm que ajudar a segurar um pouco nossos mortos. Porque as estrelas dessa bandeira que pinga sangue verde e amarela, ela se tornou em cruzes de mais de 60 mil homicídios no Brasil praticados pelo seu Estado. A gente estamos falando do cemitério de Perus, da ditadura militar, que nós desafiamos com a Bienal das Artes a fazer uma filmagem lá dentro daquele cemitério e mostrar que as valas clandestinas continuam, mas não com registro das identidades, com as identidades, quer dizer, nos bolsos, mas sim os nomes na tampa dos caixões.
e depois ser enterrado com uma estaca como número. Nós não somos número, nós temos nossos filhos, tem nome, sobrenome e residência fixa. E nós temos que dizer aqui, é um clamor que nós estamos dizendo. Nós somos cidadãos de bens, porque muitas vezes nós estamos dentro da cozinha, do branco, nós estamos dentro, como meu filho, limpando a sujeira dessa sociedade que não sabe dar um bom dia para eles. E dizer que nós da favela e da periferia, com muito orgulho, nós é a solução desse país. Porque o asfalto está contaminado por esse autoritarismo podre, imundo, entendeu? E a gente não vai poder aceitar jamais. Nós vamos parir uma nova sociedade e um novo Brasil. Porque a morte dos nossos filhos não foi em vão. Não foi em vão. Nós temos, você fala de documentação, nós temos farta documentação. Nós fomos obrigadas a ser pesquisadora, porque quem deu esse diploma para nós foi o Ministério Público. Nós somos pesquisadoras da produção do conhecimento, porque a gente não aceita mais a teoria do copia e cola. É base para poder a gente ter profissionais de capacidade para poder trazer à tona o que foi um massacre que poderia ter sido deboçado e a gente não ter essa democracia da chacina, que ela avança cada dia mais sobre o nosso país banhado de sangue. Mas eu quero que vocês mostrem os nossos mortos. Obrigada, meninas. Essa daí é a Ilza e a Sônia. A Ilza perdeu o filho no Dia das Mães e a gente vimos a Sônia com o filho Pixaolo, branco, dos olhos azuis, mas não tinha um CNPJ robusto, né? Que é esse CNPJ robusto de não precisar trabalhar, né? Tem quem pague seus estudos, suas roupas de marca. Ele precisava trabalhar para poder sustentar ele e a mãe. E foi esse é o perfil das pessoas que morreram em maio de 2006. Isso é um pouco, porque ele não cabe em página de livro, jamais cabe, mas cabe sim nos registros que eles saíram com nome e sobrenome, não como suspeito. E aqui tá a grávida. Aqui tá a grávida. Ali tá a mãe da grávida que morreu. Também ela morreu em maio. Sabe? Então nós estamos falando de... Esse completou 10 anos e aqui tem fartos. Esse aqui é o perfil dos meninos que morreram em maio. Ali tem uma atriz de Presidente Prudente, né? Que, enfim, e tem os MCs que calaram também a criminalização. Primeiro veio do samba, depois veio do funk e também vem do rap. Então, tudo que nós tentamos sobreviver nos 30, a gente não consegue sobreviver com o nosso jeito de ser, porque o capital não aceita, só aceita o que produz para poder fazer a massa ser cada vez mais escravizada nesse país. Então, vamos todos dar as mãos, mas não mão com espinho, mas sim mãos que queiram uma transformação, porque o Movimento Mãe de Maio, ele vem para transformar. O Movimento Mãe de Maio tem uma missão, e essa missão não é para ter ego, não é para usar sapatinho Luiz XV, nem também mocassim, mas sim para dizer que nós somos viajantes, temos essa troca, vamos libertar com certeza a América Latina da mão desse autoritarismo que está implantado no nosso país e colabora com isso.